Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Aulática. Eu sou o Fábio Monstro e na aula de hoje eu quero te apresentar as principais características da matriz de transportes no Brasil, ou seja, como é feito o transporte de cargas no território brasileiro. De antemão, eu te convido a responder a seguinte pergunta: o que é uma matriz de transportes ideal? Pensa bem. Ora, uma matriz de transportes ideal, primeiro, ela é diversificada. Segundo, ela é adequada à geografia daquele país. E terceiro, é uma matriz que privilegia os transportes mais baratos. Ora, quando eu falo em matriz diversificada, significa que as cargas num país, preferencialmente, devem ser deslocadas pelo modal rodoviário, também pelo modal ferroviário, pelo modal hidro ou aquaviário e pelo modelo de dutos, dutoviário, que no Brasil está cada vez mais sendo utilizado para transporte de minério de ferro, né? Além do petróleo por oleoduto, além do gás por gasoduto. Notem que o modelo dutoviário no Brasil ele está aumentando sua participação. Então, o modelo ideal é isso, ele é diversificado. Segundo, tem que ser adequado à geografia. Notem que um país como o Brasil, de grandes dimensões territoriais, topografia aplainada, muitos rios e uma imensa costa litorânea, poderia investir mais no modelo hidroviário. Tem muitos trechos de rios navegáveis e a navegação de cabotagem de porto marítimo a porto marítimo também é subaproveitada. Então, se adequar à geografia. E terceiro, a escolha pelo modelo mais barato. Percebam que o modelo barato é aquele que ele consome menos combustível, é aquele modelo cujo o custo operacional, o custo de manutenção é baixo, e é aquele modelo com grande capacidade de carga. Ou seja, eu apontei 3 características do modelo ferroviário e hidroviário. Consomem menos combustível, o custo de manutenção é baixo e a capacidade de carga ela é muito maior do que no modelo rodoviário. É por isso que eu trouxe essa linha de custo de energia. O que ela representa? Olha só, pensa comigo aqui. 1 litro de combustível para transportar 1 tonelada de carga. Por hidrovia, notem que o navio, o barco, a embarcação fluvial ou marítima, ela se desloca em quilômetros 9 vezes mais do que um caminhão numa rodovia. Quer dizer que com 1 litro de combustível, transportando 1 tonelada de carga, se desloca aqui 9 vezes mais por hidrovia do que por rodovia. Notem que na ferrovia, com o mesmo litro, com a mesma tonelada de carga, se desloca de 3 a 4 vezes mais do que se desloca por rodovia. Então nós estamos falando de modelos com maior capacidade de carga e muito mais baratos. Notem que a matriz de transporte nos Estados Unidos, ela é muito mais equilibrada. Ela usa também o modelo rodoviário, mas de maneira mais equitativa, de maneira menos dependente de um modelo X ou Y. E, na verdade, essa é uma tendência de todos os países desenvolvidos e de países de grandes extensões territoriais. Por exemplo, a Rússia, grande quantidade de malhas ferroviárias. A China, a Austrália, a Índia, são quilômetros de malha ferroviária espalhada pelo país. Justamente porque o modelo ferroviário para longas distâncias, ele é o ideal. Notem que no caso do Brasil, o modelo ferroviário no começo do século XXI, a quantidade de ferrovias no Brasil no começo do século XXI é praticamente a mesma do começo do século XX. O Brasil basicamente não avançou do começo do século XX para o início do século XXI. São ferrovias precárias, abandonadas e que são utilizadas basicamente, exclusivamente para escoamento de matéria-prima para exportação. É o modelo típico do subdesenvolvimento. É o modelo africano, é o modelo brasileiro. É ferrovia utilizada para escoar matéria-prima de uma área de produção para um porto marítimo. Ou seja, é basicamente para escoar grãos do agronegócio e minérios, lá da Serra dos Carajás, no Pará, lá do quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais. Então, o modelo ferroviário subexplorado, subaproveitado e basicamente para escoar matéria-prima. Qual é o problema de depender do modelo rodoviário? São 2. Primeiro que um transporte mais caro afeta o preço das mercadorias. Sobe o preço do diesel, sobe o preço do frete, o transporte fica mais caro. As mercadorias
ficam mais caras. Isso significa o quê? Perda de competitividade. Produtos mais caros por dependermos de um transporte mais caro. Isso afeta o nosso bolso diretamente. Segundo, a vulnerabilidade frente à dependência do modelo rodoviário. Conhece aquela frase de caminhoneiro? Sem caminhão o Brasil para? Ela é 100% verdadeira. Fato atestado, comprovado nas paralisações dos caminhoneiros aqui no Brasil em maio de 2018, gerando uma seríssima, uma grave crise de desabastecimento, expondo a dependência do Brasil frente ao modelo rodoviário. Percebam, rodovia é importante para curtas distâncias. Ela é muito mais flexível, mas não dá para depender excessivamente desse modelo, percebe? Tem que diversificar investimentos. Ó, tem muito mais para falar, tem muito mais para explorar aqui, mas isso eu vou só comentar no curso regular do Aulática. Acesse www.aulatica.com.br e nos visite nas redes sociais, tá bom? Gente, um forte abraço e muito obrigado. Até mais. Tchau.